Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um dia de aula, hoje com o último dia da semana, sexta-feira, né? Dia 26 de junho de 2020. Veja só, antes de começarmos nossa aula, quero fazer um lembrete a vocês. Quem está com atividade pendente, aproveite para me enviar, tá certo? Ou hoje mesmo, ou durante o fim de semana. Para a tia Valéria, quando for na segunda ou terça-feira, que é o finalzinho do mês junino, né? O finalzinho do mês de junho, ia fazer um resumão de todas as atividades com um vídeo de vocês, certo? É muito bom porque está marcando a presença de vocês, né? Mostrando que vocês estão fazendo as atividades. Aguardo vocês. Vamos lá? Primeiramente, vamos para a nossa aula de artes. Na aula de artes, vamos dar continuidade a mais uma obra de Van Gogh, certo? Na página 25, onde está demonstrando, né, essa obra de arte dele, o lugar de descanso, ou seja, o quarto, né? Tem detalhes bastante inquietantes, como assim? O chão parece inclinado, né? Os quadros meio distantes da parede e assim por diante. É uma noção, não é, da perspectiva que faz uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. Esse quadro de Van Gogh, chamado O Quarto, é uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. Então, vocês, após observarem esta imagem, vocês irão responder as questões, tá? Da página 25 e, em seguida, transcrever, ou seja, desenhar, né, o quadro de Van Gogh na página 26. Após vocês desenharem, vocês irão observar agora outro quadro, sendo de Tomás Lourenço, que a gente também já estudou sobre ele, né? Vocês irão observar, né, que é um quadro de Mies Murray, um quadro muito famoso também. Então, após vocês observarem, vocês irão realizar a interpretação dele, né? Ou seja, responder as questões e na página 27 transcrevê-lo, tá? Então, é 2 páginas de artes, né? Tem a primeira, no caso a 25, mas é questões leves, e a 26 e 27, que no caso dá 3 páginas, certo? 2 páginas e meia, né? Quase 3. Aguardo vocês, respondam, tá? E mandem para ti as fotos. Agora vamos para a aula de ciências. Pronto, vamos lá, dando continuidade, né, com a aula de ciências. O que vamos estudar em ciência hoje é o ar. Página 76, abram o livro. Veja só, a gente consegue ver o ar? Não conseguimos ver, né? Mas a gente pode o quê? Sentir. Por exemplo, quando a gente está andando ao ar livre, sente o quê? Aquela brisa, né? Aquela coisa bem suave batendo na gente. Ou seja, ali é o quê? A presença do ar. A gente não pode ver, mas podemos sentir. O ar, a gente só sente ele? Não, ele é de extrema importância para a nossa saúde, porque sem ar a gente consegue viver de maneira nenhuma, né? O ar é um dos elementos fundamentais para a nossa vida. Sem ar não tem como a gente sobreviver. Ô tia, mas o ar está presente apenas nos nossos pulmões? Não, ele está presente em todas as partes do corpo. Cada célula possui ar, né? Por exemplo, se o nosso pulmão está comprometido, né? Como a gente pode ver agora, nessa época de pandemia mesmo, falando que é o órgão mais afetado, né? É o pulmão, né? Porque o vírus afeta justamente ele, fazendo com que ele fique com bastante secreção e não pode circular o ar como se deve. Por quê? O pulmão manda ar, né, para o resto do corpo. À medida que o sangue circula pelo corpo, o ar está indo junto, né? No nosso cérebro, em todas as partes. Se a gente se comprometer, no caso, vamos supor, se o pulmão não está mandando ar suficiente para todo o corpo, não, então a gente vai o quê? Ter uma parada, né? Respiratória. E muitas vezes até cardiorrespiratória, né?
Então, a gente precisa cuidar do nosso pulmão, estar em ambientes arejados, né? Principalmente lugares arborizados. Em casa, não devemos estar sempre com as portas fechadas, porque para que o ar circule, né? Porque se a gente está num lugar arejado, a gente vai ficar o quê? Com uma boa saúde, né? Está nos ajudando. Mas o ar não só está presente no nosso corpo, está presente em todos os lugares. Vocês sabem qual é a camada de ar que envolve a Terra? A atmosfera, né? Tem o nosso planeta Terra e tem uma camada de ar que o envolve. Essa camada de ar é chamada de atmosfera. Porém, a atmosfera ela é composta por várias partes, como por exemplo, a ozonosfera, a atmosfera, né, a termosfera, a mesosfera, entre outros. Então, existe o quê? A camada de ar que envolve a Terra, que é a atmosfera, e a atmosfera é dividida por parte. Vocês irão observar direitinho. Vou passar um vídeo também para vocês para melhor entendimento. O ar no ambiente, ele é composto de quê? Apenas do oxigênio? Não. Ele é composto do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, certo? São os 3 tipos de ar que formam, né? Aliás, os 3 tipos de gases que formam o nosso ar. Além disso também, vocês sabem como é que é representado o oxigênio? Ele é representado pela letrinha O2. E o nitrogênio, N2. Pode observar aí, tá certo? Vocês sabiam que os ventos é que formam as ondas? Exatamente. As ondas do mar só existem através do vento. Pode observar que quanto mais vento tem naquele local, mais o ar fica o quê? Agitado, né? Com ondas altíssimas e assim por diante. Mas tem cidades, né, como por exemplo no Rio de Janeiro, cidades praianas, que o mar é mais agitado. Por quê? Porque tem maior quantidade de ar lá, maior quantidade de vento, vamos dizer assim, né? De ar não, de vento no caso. Que vento é chamado, né, por ser um tipo de ar. O vento, a brisa, né, o tufão, o ciclone, o furacão, entre outros. Esses são o quê? Os tipos de vento. A brisa é um tipo de vento mais leve, como eu falei para vocês. Quando vocês estiverem andando ao ar livre, pode observar a brisa, é bem suave, né? Já o vento alísio, o que é o vento alísio? É brando e persistente. É orientado no deslocamento das massas de ar frio, né, das zonas altas de pressão da linha do Equador. E o ciclone? O ciclone são as tempestades com vento forte. E os furacões? Os furacões ou tufões, né, é um ciclone que atinge velocidade superior a 300 km. Então, tem o quê? Os ciclones, né, que a velocidade é até 300 km. Já o furacão, ou seja, o tufão, ele é além dos 300 km, ele é mais forte, vamos dizer assim. Tem também o quê? Os tornados, né? Os tornados são as tempestades com vento e chuva, que se iniciam no interior das nuvens. É uma onda de ar quente que gira cada vez mais rápido, formando assim uma espécie de funil. E também, quando eles acontecem na água, né, no caso no mar, é uma tromba d'água. E um vendaval? O vendaval é um vento forte com grande poder de destruição, que chega a atingir cerca de 150 km por hora e ocorre geralmente nas madrugadas. E sua duração é mais ou menos de 5 horas. Tem os objetos que servem para medir a pressão do ar, como por exemplo, né, no caso, o anemômetro. O anemômetro é o que mede a velocidade do ar.
Além disso, também tem a biruta, que é muito utilizada em aeroportos. E o catavento. O catavento, quem já morou no sítio ou quem vai no sítio, de vez em quando, já observaram que tem aqueles poços, né? Que perfuram e utiliza o catavento para puxar a água, extrair a água, né? Do subsolo. Observem ou peça para os pais de vocês mostrarem quando estiverem indo para o sítio. Agora não, né? Que eu sei que vocês estão a maior parte do tempo em casa, mas depois coloque isso na mente para vocês observarem, tá? Além disso, assistam o vídeo que Tia vai passar e resolvam o exercício na página 83, a página 85. Aguardo vocês. Bom fim de semana, boa aula, beijo! Sintam que ar gostoso que respiramos, crianças. É o ar puro do campo. Ué, mas não é o mesmo ar que respiramos em qualquer lugar? Bem, trata-se de uma composição. Porém, em outros lugares, o ar pode estar poluído. Como é o caso das grandes cidades. A poluição gerada nas cidades de hoje é resultado principalmente da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo carvão mineral e derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel. A queima desses produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e de dióxido de carbono na atmosfera. Esses dois combustíveis são responsáveis pela geração de energia que alimenta os setores industrial, elétrico e de transportes de grande parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é extremamente difícil. As cidades do mundo com o ar mais poluído são Pequim, na China, Karachi, no Paquistão, Nova Delhi, na Índia, Katmandu, no Nepal, Lima e Arequipa, no Peru e Cairo, no Egito. As cidades do mundo com o ar mais limpo são Calgary, no Canadá, Honolulu, nos Estados Unidos, Helsinki, na Finlândia, Wellington, na Nova Zelândia, Minneapolis, nos Estados Unidos e Adelaide, na Austrália. Ar é o nome da mistura de gases que compõe a atmosfera da Terra. O ar é composto principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio, que juntos constituem a maior parte dos gases da atmosfera. Os demais gases incluem gases de efeito estufa, como vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozônio. Ar filtrado contém traços de vários outros componentes químicos. Dorinha, eu vi numa reportagem uns alpinistas que sofrem com ar rarefeito. O que é isso? O ar rarefeito é encontrado em grandes altitudes. Ao nível do mar, o ar é pesado. À medida que subimos, a pressão do ar vai diminuindo. Assim, numa altitude de 3 km, a pressão do ar causa dificuldades na respiração. As maiores altitudes em que vive o homem estão a 4 km de altura e os alpinistas que escalam os picos mais altos, de até 9 km de altura, têm que carregar máscaras de oxigênio para suportar o ar bastante rarefeito. Tem um exercício muito legal aqui para nós fazermos. Vejam como o ar ocupa espaço. Pegamos uma garrafa e colocamos em um balde de água. Vejam como ela não enche completamente, pois ela tem ar dentro. É como se fosse um ar comprimido. O ar pode ser comprimido através de bombas, compressores e outros aparelhos, para várias finalidades. O uso mais comum é encontrado nos pneus. No posto de gasolina ou no borracheiro, o ar comprimido serve para manter um carro em movimento. Faz com que o pneu absorva os buracos e segure o carro nas curvas, mantendo a maciez do veículo e o conforto dos passageiros. O ar comprimido também pode ser usado em pistolas de pintura, enchimento de balões, pulverização de agrotóxicos, remédio contra doenças das plantas, etc. Enfim, vamos aproveitar esse ar do campo que é bem mais saudável para nós.